7 dicas para você, terapeuta, parar de procrastinar, eliminar a procrastinação. Professor Edjácio, de onde vem essa história de procrastinação? Cara, é muito simples, vou dar uma explicação simples e objetiva. Nosso cérebro quer duas coisas: prazer e economizar energia. Anota aí, prazer e economizar energia. E na maioria das vezes, o profissional terapeuta, a profissional terapeuta, na maioria das vezes são profissionais empreendedores, autônomos, nos quais tem que fazer muita coisa. Tem que divulgar os seus serviços, tem que fazer captação de clientes, tem que fazer agendamento, tem que atender e tem que entregar resultados. E boa parte dos terapeutas tem uma configuração mental voltado para a resolução dos problemas das suas clientes. Estudou para isso. Então, na maioria das vezes, os terapeutas, e olha que eu tenho bastante experiência com isso, eles não procrastinam na hora do atendimento. Não, a hora do atendimento é show, é a hora da alegria, é a hora da felicidade, é a hora que realmente você está fazendo a sua missão de vida, que é ajudar pessoas. No caso da terapia P2E, o terapeuta P2E transforma as sombras emocionais do passado e desperta a autocura das suas clientes. Então, a hora do atendimento é, assim, fantástico. Terapeuta não procrastina nesse momento. Só aqueles que realmente estão aí com alguma sombra emocional do passado, tem alguma disfunção, um excesso de tristeza, falta da energia yang, excesso da energia yin, né? Tem um desequilíbrio, né? E aí esse terapeuta, muitas vezes, até na hora do atendimento, ele se sente um pouquinho desmotivado. Mas na maioria das vezes o terapeuta profissional da saúde em geral, ele está aqui, na hora do atendimento, ele quer atender. A questão é que se você é uma profissional, um profissional terapeuta, no qual você trabalha como um empreendedor terapeuta, uma empreendedora terapeuta, você tem muitas coisas para fazer além de atender. E é aí que vem a procrastinação do profissional terapeuta. É nesse momento que o profissional terapeuta procrastina. Muitas vezes ele não faz a postagem lá no seu Instagram. Né? Na hora do atendimento, ele termina o atendimento e aí ele não colhe um depoimento da cliente. Né? Ele não faz uma postagem dando uma dica. Então, quer dizer, para você ser um empreendedor terapêutico, uma empreendedora terapêutica, você precisa não procrastinar naquilo que vai fazer com que o cliente chegue até você. Então, as dicas que eu vou passar aqui hoje tem a ver com isso, para te ajudar que você não procrastine, né? Esse assunto é tão importante, gente, tão importante, que nós desenvolvemos uma técnica, um projeto, na verdade, se chama Evite Permanecer Nessa Área Como, né? É um projeto para terapeutas, profissionais da saúde e outras personas da sociedade. Porque assim, a questão da pessoa estar em uma área e procrastinar naquela área, mesmo que aquela área seja uma área incômoda, é natural. É natural, porque o cérebro quer duas coisas: prazer e economizar energia. Então, toda vez que você fala bem assim pro cérebro, olha, a gente precisa fazer isso daqui, ele fala, não, vamos economizar energia. Então, para você vencer a barreira da procrastinação, você precisa, principalmente, seguir algumas regras, algumas normas, algumas dicas, porque você deve estar perguntando para mim, tá, professor, como é que é adquirida a procrastinação? A procrastinação é adquirida principalmente quando a pessoa tem muita coisa para fazer. Quanto mais coisas você tem para fazer, mais procrastinador e mais procrastinadora você tem chances maiores de ser. Ah, sério, professor Edjácio? Sério, porque aí o cérebro vê um monte de coisa para fazer e ele fala, meu Deus, é muita coisa, vou começar a economizar energia logo agora. Então, assim, da onde que vem essa questão da procrastinação? Quanto mais coisas você tiver para fazer, maiores serão as chances de você procrastinar. Então, mãe, pai, quem é cuidador, quem é cuidadora, principalmente de crianças, toma cuidado com isso daí. Toma cuidado com essa questão da procrastinação, porque você começa a colocar muita coisa para a criança fazer, chega uma hora que ela já dorme pensando, meu,
tem escola, tem balé, tem inglês, tem futsal, tem jiu-jitsu, tem, sei lá, tem mandarim. As crianças, muitas vezes, elas têm excesso de tarefas. E lembra que criança, lógico, tem que ter as suas responsabilidades. Eu entendo você, pai e mãe. Mas também criança tem que ter hora para brincar, hora para se divertir. Então, uma das dicas que eu gosto de dar, principalmente quando a gente está falando de crianças, já vou falar com você, terapeuta, pode ficar tranquilo, no qual é o nosso assunto aqui, quebrar ali as tarefas das crianças com pequenas pausas de lazer, jogar um videogame, assistir uma televisão, brincar um pouquinho. Também não é brincar o tempo todo. Com isso você vai continuar com a criança motivada para fazer aquilo que ela tem que fazer. Mas tudo bem. Professor, tá, se eu, terapeuta, não resolver esse problema da procrastinação, o que pode acontecer? Cara, acompanhando muitos terapeutas da forma que eu acompanho, porque dentro da terapia P2E, eu acompanho o terapeuta em 3 fases. A primeira fase é a fase de conhecimento, é onde eu ensino o mundo da terapia P2E, tudo de medicina ancestral oriental, todas as ferramentas, inclusive a ferramenta de diagnóstico que mensura em percentuais como que está aí o equilíbrio, os desequilíbrios das pessoas. Então, a primeira fase é muito importante, que é uma fase onde eu ensino toda a parte de conhecimento da terapia P2E. Depois vem a segunda fase. E a segunda fase é quando o terapeuta tem que atender no mínimo 30 pessoas. Por que tem que atender no mínimo 30 pessoas, professor Edjasto? Para ter segurança no atendimento, para não ter medo de atender. Tem muitos cursos legais, mas se você não tiver a fase da residência, como eu chamo, dos laboratórios, muitas vezes a pessoa sai de lá e não tem ali segurança para atender. Né? Então muitas pessoas travam aí, travam na hora do atendimento. Depois nós temos a terceira fase, que é a fase onde eu ensino todas as estratégias para que possibilite um terapeuta, uma terapeuta, gerar uma renda de até 10 mil reais por mês. Na verdade, eu já estou passando como mentiroso, porque eu tenho terapeutas que fazem muito mais do que isso. Mas assim, a terceira fase, eu gosto de pensar nela assim, ela é um resultado da primeira fase, do conhecimento, da fase de residência, e aí com as estratégias certas, sem procrastinar, esse terapeuta, essa terapeuta tem grandes possibilidades de conquistar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, que são tão merecidos. Então, eu tenho toda essa experiência de acompanhar terapeutas. E quando um terapeuta ou uma terapeuta não consegue vencer a procrastinação, o resultado não é legal. Né? Primeira coisa que pode acontecer, principalmente você que está iniciando agora no mercado terapêutico, é você não dar continuidade à sua jornada como um terapeuta. Né? Você não consegue dar continuidade. Você vai trabalhar aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e aí você vai desistir e vai fazer outra coisa. Vai trabalhar de CLT para alguém, com carteira registrada, com horário, tudo certinho. Por quê? Porque para você ser terapeuta, você tem que aprender a gerenciar a sua rotina. É o que eu ensino na nossa terceira fase do nosso curso da formação em terapia P2E. Você tem que gerenciar a sua rotina. Já vou falar disso aqui. Então, se você não souber gerenciar a sua rotina, você que está começando, você pode se complicar. Você pode não dar continuidade à carreira de terapeuta. Por quê? Porque se você procrastinar, você sabe atender, você tem vontade de atender, você ama atender, mas você não vai ter clientes para atender, porque alguém tem que trazer esses clientes e na maioria das vezes, quando a pessoa está iniciando a sua carreira de terapeuta, ela não tem grana para pagar uma agência de marketing. Sou eu que sou uma terapeuta há muitos anos. Vixe Maria, vai ser desafiador agora. Por quê? Você que é um terapeuta, uma terapeuta há muitos anos, a gente está acostumado com ferramentas hoje que não funcionam da mesma forma que funcionavam antigamente. Então, antigamente você tinha lá uma placa na frente da sua clínica, você fazia o anúncio na revistinha do bairro, você distribuía uns panfletos e, cara, tava legal. Só que é o seguinte, primeiro, hoje em dia a concorrência aumentou bastante. Então, se a gente olhar o número de cursos e formações de terapeutas,
ou de profissionais da saúde vem aumentando a cada ano, cada vez aumenta mais. E o número de pessoas que consomem esse serviço se manteve mais ou menos estável. Então, se a gente olhar a lei da oferta e da demanda aí, ela está aí um pouquinho desequilibrada. E você que é um terapeuta há muitos anos, você vai ter que começar a aprender a lidar com essas coisas. E eu sei que é desafiador. Por exemplo, na terapia P2E, por que as terapeutas P2E muitas vezes têm tanto sucesso assim? Porque a terapia P2E, ela é sem fronteiras num primeiro momento. Você pode atender tanto no presencial como no online. E quando você passa a atender no online, que é desafiador para terapeutas da minha geração, vamos se dizer assim, que estão com os cabelinhos brancos, algumas loiras, outras morenas e outras ruivas, mas eu estou de cabelos brancos. Cara, é desafiador porque assim, a gente tem que fazer coisas que a gente não estava acostumado a fazer, né? Não é só ser terapeuta, entrar na sala e passar o dia atendendo. Agora você precisa lidar principalmente com a tal das redes sociais, né? Você tem que saber ter um posicionamento profissional, você precisa saber fazer uma postagem. Não é só saber, tem que fazer a postagem. E eu conheço muitos terapeutas da minha geração, estão aí há 25, 30 anos, 15 anos no mercado, 10 anos no mercado, que muitas vezes procrastina nessa hora, porque tem muito prazer em atender, mas não curte tanto fazer essa área da divulgação. Então, esse terapeuta que está há bastante tempo, se é o seu caso, se você não parar de procrastinar, principalmente quando a gente falar de redes sociais, do atendimento online, que é uma ferramenta maravilhosa para você não ficar presa no seu bairro, na sua cidade, ou para você dar aquele acompanhamento para aquela cliente que muitas vezes mudou de cidade, ou está fazendo uma viagem, e eu ensino isso na terapia P2E. Se você não parar de procrastinar nessa área, o número de clientes para você vai diminuir, até chegar uma hora que vai faltar clientes, né? Com raras exceções, lógico, alguém vai vir aqui e vai colocar um comentário, eu sou a dona Judite, eu atendo 30 anos, nunca fui no Instagram e eu tenho 20 clientes por dia. Dona Judite, que Deus abençoe a sua jornada, mas a senhora é uma exceção. Hoje em dia, uma parte significativa dos terapeutas, das terapeutas, a agenda está vazia. Só que aí, ao invés de aproveitar o tempo que tem livre para fazer o que tem que fazer, procrastina. Por quê? Porque cérebro quer economizar energia. Ponto. Cérebro busca duas coisas: prazer e economizar energia. Então, a gente precisa, de alguma forma, ajudar você. As dicas que eu vou passar daqui a pouquinho para você, vou passar aqui, tá aqui anotadinho, ó, tá tudo aqui anotadinho. Vou passar 7 dicas que vão ajudar você a não procrastinar ou a procrastinar menos ou a eliminar a procrastinação, porque o assunto é tão sério que mesmo dentro da terapia P2E, eu dando todo esse acompanhamento nas 3 fases em cima dos alunos, porque as minhas alunas têm o meu WhatsApp particular, eu desenvolvi um projeto chamado Evite Permanecer nessa área como? Porque é muito séria essa questão da procrastinação. Então, assim, ó, você que está aqui no canal do YouTube, vou te pedir alguns favores. Por favor, se você está gostando dessa aula, dá o seu like, que aí o YouTube entende que essa aula é importante e vai divulgar para mais pessoas. Segundo, se não é inscrita no canal, se inscreve. E se você quiser saber um pouquinho mais, principalmente do projeto Evite Permanecer nessa área, faz o seguinte, clica aqui no link da descrição do vídeo. Tem um link da descrição do vídeo. Na hora que você clicar no link da descrição do vídeo, você vai vir para essa página aqui, ó. Para essa página aqui, que tem todos os nossos projetos. Tem até algo que pode ser interessante para você, que é você que está aí de repente precisando de uma ajuda profissional, tem um link aqui. Quando você clicar no link aqui da descrição do vídeo, tá aqui, ó. Saiba como receber uma orientação profissional gratuita. Tá aqui, ó. E aí você vai participar de uma pesquisa e eu mesmo, professor Edjácio, vou pegar meu WhatsApp
e vou ajudar você. Tá aqui, ó. É só você clicar aqui no link da descrição. Para saber do projeto, evite permanecer nessa área, como? Tá um pouquinho para baixo. É só clicar nele que você vai saber um pouquinho mais do projeto. Tá bom? Legalzinho? Então, olha só. Você precisa, de alguma forma, principalmente você que é um terapeuta, uma terapeuta, cara, mudar essa questão da procrastinação. Eu já vou te passar as dicas. Porque senão, a sua jornada como um profissional de terapia, ela vai ficar um pouquinho complicada. Por quê? Porque se você está iniciando e procrastinar, você não vai ficar muito tempo na profissão, porque aí a família começa a cobrar. Se você ainda não está sendo cobrado, deixa eu te falar. Mãe, mais um curso. Filha, mais um curso. Filho, mais um curso. Filha, mais um curso. Quando você vai começar a ganhar dinheiro? É assim. Se você está há muito tempo e você entrou na procrastinação, principalmente quando a gente fala de redes sociais, você vai começar a perceber, ou já está percebendo, se vocês puderem comentar aqui comigo, se vocês já estão sofrendo essas pequenas pressões sociais, eu agradeço. Né? Professor, já estou percebendo que é um desafio maior para conquistar uma cliente. Por isso, na terapia P2E, a gente tem as 3 fases, tem o acompanhamento, tem o projeto Evite Permanecer nessa área como. Eu preciso ter várias ferramentas, porque o maior desafio não é ensinar a terapia P2E em si, ensinar a medicina ancestral oriental, ensinar a pessoa a usar uma frequência sonora, usar o despertar da autocura, que é um cateterismo energético, ensinar a pessoa a alimentação em Yang, ensinar a ferramenta para análise e equilíbrio de crianças. Não, isso daí é simples. Ensinar a aula, a água terapêutica, isso é simples. O meu maior desafio é tirar as pessoas da procrastinação. Por quê? Porque quanto mais coisas você tem, quanto mais tarefas você tem, quanto mais responsabilidades você tiver, mais o seu cérebro quer procrastinar. Vamos às dicas? Vamos lá. Separei aqui as dicas e escrevi tudo direitinho. Primeira dica, gente. Parece boba, mas é muito importante. Comece o seu dia arrumando a sua cama. Mas deixa eu explicar como é que funciona. Não é para você ir no banheiro, escovar os dentes e voltar para arrumar a cama. Não. Levantou da cama, arruma a cama. Professor, você está de brincadeira comigo? Não, não estou, gente. Você tem que começar o seu dia não procrastinando. E a primeira tarefa que está ali na sua frente é arrumar a cama. É arrumar a cama. Então, quando você arruma a cama, você já dá um direcionamento para o seu cérebro. Ó, primeira tarefa do dia eu já fiz, menos uma. E aí o cérebro é como se fosse um programa que a gente vai dizendo para ele o que ele tem que fazer. Então, é muito importante você criar hábitos, uma rotina para não procrastinar. Olha que interessante, para não procrastinar. E a primeira dica que eu te dou é: comece o dia arrumando a sua cama. Ou seja, não comece o dia procrastinando. Essa é a primeira dica. Segunda dica, faça um planejamento. Detalhe, tem um macete que eu passo para as minhas alunas que é, de preferência, faça esse planejamento na noite anterior. Eu acordo de manhã, faço meu planejamento. Não, você vai fazer o seu planejamento na hora de dormir. Por quê? Na hora que nós dormimos, nós descansamos, mas o nosso cérebro, ele continua trabalhando. Prova viva disso é do sistema autônomo que mantém principalmente os órgãos vitais em funcionamento, né? Olha que interessante. E o nosso inconsciente, quando a gente dorme, ele tem um acesso maior ao consciente, ou o consciente tem um acesso maior ao inconsciente. Então, quando você, antes de dormir, faz um planejamento, escreve no celular, no papel, numa lousinha no seu quarto, no que você quiser, o seu cérebro à noite já busca soluções criativas a partir do inconsciente
para solucionar aqueles desafios. É quando a pessoa fala bem assim, nossa, eu tive um insight, eu tive uma iluminação. O que é a iluminação, um insight? Na terapia P2E, nós chamamos isso de inteligência biológica, que é a conversa do consciente para com o inconsciente. Então, faça o seu planejamento à noite, antes de dormir. Sentou na cama, faz o seu planejamento do dia seguinte. Você vai ver que é maravilhoso. Você acorda de manhã com ideias assim muito criativas. Terceira dica: resolva as coisas mais fáceis primeiro. Gente, não começa seu dia pelas coisas difíceis. Começa o seu dia pelas coisas fáceis. Isso vale para prova, tá, estudante? Para teste, se você está estudando para alguma coisa. Quando você começa pelas coisas difíceis, você gasta muita energia. E lembra que cérebro quer o quê? Prazer e economizar energia. E coisa difícil não é prazerosa. E gasta energia. Gastou energia, ele não quer fazer mais nada. Você vai procrastinar o resto do dia. Ah, eu vou fazer o difícil primeiro. Não, faz isso não, porque o difícil não é prazeroso, você já chamou de difícil, né? Já chamou de... É difícil, é desafiador, não vou começar agora. Então, começa pelas fáceis. A coisa fácil, ela é mais prazerosa. Fácil, independente, para você, aquilo que é fácil para você. Começa pela coisa mais fácil. Começou pela coisa mais fácil, o cérebro sentiu prazer. E aí você não gastou tanta energia. E aí você tem energia para resolver os desafios maiores. Então sempre resolva as coisas mais fáceis primeiro. Isso vale principalmente para quem está fazendo prova, teste. Começa a prova pelas questões mais difíceis, acaba errando as questões mais fáceis e também não resolve a difícil. Legal? É aquele aluno que sabe muitas vezes, sabe todo o conteúdo, mas vai mal por falta de estratégia, né? E ninguém contou isso para ele. Quarta dica: faça uma tarefa por vez. Por exemplo, eu estou aqui, eu me predispus a estar aqui com você agora, né? Nessa aula, 7 dicas para terapeuta parar de procrastinar. Cara, eu tô aqui nessa aula, eu esqueci o resto, ó, celular, computador, tá tudo fechado aqui, né? Tá tudo fechadinho aqui. Para quê? Porque tem que ter uma meta, tem que ter um foco. Faça uma tarefa por vez. Quinta dica: torne o ambiente, gente, mais adequado. E aí eu quero dar aqui uma dica rapidinho, vou usar o conhecimento da terapia P2E, né? Mas bem rapidinho para você. Se você está preocupado, muito preocupada, use uma cor verde. Use uma cor verde, porque é a cor do elemento madeira, madeira domina a terra. Não vou aprofundar nisso aqui agora. Se você está triste, tá triste, né? Use uma cor vermelha. Por quê? Porque o vermelho é a cor do fogo, fogo domina metal. Tristeza é a sombra emocional do passado do elemento metal. Então tá triste, vermelho, tá preocupado, verde. Tá inseguro. Você tá insegura, tá inseguro para um atendimento, para algum desafio que você vai fazer. Opa, usa a cor amarela ou marrom, porque o amarelo é a cor do elemento terra e terra é avô de água. E a insegurança, o medo em excesso é a sombra emocional do passado de excesso do elemento água, né? Professor, que legal, hein? Aí, então, se você está insegura, usa um amarelo, né? Usa aí um marrom. Professor, eu ando meio irritada, professor. Eu ando meio virada no giraia. Opa, usa o branco ou cinza, que é a cor do elemento metal. Metal é avô de madeira. Metal domina madeira. E a irritabilidade, a frustração, né? São sombras emocionais do passado de excesso do elemento madeira, um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio isso daí. Professor, eu tô perdida, sem direção, professor, não sei por onde começar. Começa pela primeira dica que eu te dei, mas eu não sei por onde começar, professor. Como é que eu faço? Usa a cor azul escuro ou a cor preta, que é a cor do elemento água, e a água domina a sombra emocional do passado do elemento fogo, que é o sentimento de estar
perdido e estar abandonado. E aí, se você quer uma ajuda, você vai clicar aqui no link da descrição do vídeo e vai vir aqui, ó, no segundo link, ó. Clica no segundo link, ó. Clicou no primeiro, foi direcionada para essa página, clicou no segundo link. No segundo link tá aqui, ó. Saiba como receber uma orientação profissional gratuita. Professor, eu quero ir além logo. Professor, eu quero ir além. E aí, então, você vai clicar aqui no projeto Evite Permanecer nessa área como, tá bom? Então, assim, ó, torna o seu ambiente adequado. Já te dei as dicas das cores que você tem que usar, mas deixa a sua mesa organizada, deixa a sua sala de atendimento organizada. Quanto mais adequado, deixa arejado, abre a janela, abre a cortina, deixa entrar um sol, o sol é vida, né? Quanto mais adequado tiver o seu ambiente, menos você vai procrastinar. 6. Sexta dica. Crie metas reais, né, gente? Pô, tem um povo maluco que me cria umas metas aí, a pessoa procrastina a vida toda e de repente ela quer virar aí o Superman da não procrastinação, né? Eu vou fazer isso, vai nada, vai fazer nada. Crie metas reais, tá bom? Tem um livro que eu amo e eu falo muito desse livro, que é A Revolução do Pouquinho, né? Muitas vezes a pessoa, ela quer começar a dieta, a academia, quer parar de fumar e beber e parar de comer doce. Não vai funcionar. Tudo ao mesmo tempo não funciona. E crie metas reais. Metas reais e coloque um prazo limite para não ficar empurrando isso com a barriga. Sétima dica. Determine períodos do dia para as redes sociais. Então, você que é muito conectado no WhatsApp, no Facebook, Instagram, TikTok, nem sei falar o nome do negócio, determine horários do dia para você ver as suas redes sociais, para você não ficar tensa o tempo todo. Porque tem gente que se não tiver com o celular aqui, a pessoa tá tensa, né? Esses dias atrás na academia, eu tava observando lá o cara da academia, um cara gente boa pra caramba lá, o instrutor, e eu vi que ele tava tenso. Aí eu perguntei o que foi, cara. Ele falou bem assim, eu esqueci meu celular. Mas eu falei, eu nunca vi você aqui no seu trabalho com celular, você está ajudando os alunos, mas só dele não estar com o celular no bolso, ele estava tenso. Poderia acontecer alguma coisa que ele não está acompanhando, porque nos intervalos dele ele ia lá, pega o celular e olha. Então é muito importante para você não ficar procrastinando 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Tem gente que vai deitar ali para relaxar um pouquinho à noite, entra numa rede social dessa e fica assim, ó. Quando viu, passou 2 horas. Tem gente indo dormir de madrugada. Aí no outro dia não rende, porque perdeu muito tempo em redes sociais. Eu não estou dizendo para você não acessar suas redes sociais. Nada de radicalismo. Até porque a minha frase é: se é sofrido, não vale a pena. Por que que minha frase eu falo isso para as minhas alunas todo dia, ó. Se é sofrido, não vale a pena. Por quê? Porque cérebro busca duas coisas: prazer e economizar energia. Qualquer coisa que é sofrido não vai durar muito tempo. É igual dieta. Aquela pessoa que faz aquela dieta sofrida, maluca, passa fome, aí emagrece lá X quilos. 2 anos depois está o triplo mais gorda, mais pesada. Por quê? Porque se é sofrido não vale a pena. Isso é fisiologia. Então assim, ó, determine períodos do dia para suas redes sociais. Pega lá 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, 30 minutos à noite, coloca um despertador. Despertou, já baixou a atenção, chega de redes sociais. 7 dicas são: comece o dia arrumando na cama. Faça um planejamento, de preferência na noite anterior. 3. Resolva as coisas mais fáceis primeiro. Isso vale para prova ou testes. 4. Faça uma tarefa de cada vez. 5. Torne o ambiente adequado. Olha a dica que eu dei das cores. 6. Crie metas reais com prazo limite. 7. Determine períodos do dia para suas redes sociais. Professor,
Mas e o período de trabalho na rede social? Aí você determina um período do dia para o trabalho na rede social e um período do dia para o lazer nas redes sociais. E para você que de repente quer passar aí por uma avaliação aqui, ó, saiba como receber uma orientação profissional gratuita, clica aqui no link da descrição do vídeo. Ou para você que quer ir além, quer chegar no projeto Evite Permanecer nessa área, clica aqui no link e vem aqui para essa aba aqui, Evite Permanecer nessa área. Espero que de alguma forma esse nosso bate-papo, essa conversa com o terapeuta tenha ajudado você, tá bom? Se você puder deixar o seu comentário, vou ficar extremamente grato, ele é importante, eu sei que quando tem um comentário eu falo, nossa, realmente o trabalho está valendo a pena, o que eu estou fazendo realmente está valendo a pena, e aí eu fico motivado para fazer mais. Dá o seu like, que aí o canal do YouTube entende que esse vídeo é importante para ajudar outras pessoas, e se inscreva no canal. Professor, eu não sou uma terapeuta. O projeto Evite Permanecer nessa área como é também para pessoas que não são terapeutas, tá bom? Agora a orientação profissional são só para terapeutas, porque eu sou um terapeuta e dou aula de terapias, então é um mercado que eu entendo. De repente você terminou a faculdade de Direito e vai me pedir uma orientação profissional, e aí eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não entendo de direito, eu entendo de terapias, beleza? Mas o projeto Evite Permanecer nessa área como é para você. Só clica aqui no link da descrição do vídeo. Galera, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro. Gratidão. Valeu!